Portal LC. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Reverbere, o podcast do Portal LC. Passamos aí por um período um tanto quanto demorado para voltarmos a gravar, tivemos alguns problemas técnicos, mas agora estamos definitivamente de volta e com algumas novidades para você que nos escuta, que nos assiste, que nos prestigia com essa audiência maravilhosa. Meu nome é Rafael Sérgio de Oliveira e estou aqui hoje com o Tiago Pedra, o CEO da Licitar Digital, que a partir deste episódio passa a ser o nosso patrocinador oficial. É uma grande honra para nós, Tiago, do Portal LC, ter a Licitar Digital, que já vem conosco em tantos eventos, patrocinando, divulgando o trabalho do Portal LC, apoiando o trabalho do Portal LC, contribuindo para a capacitação de quem trabalha com contratação pública no Brasil. Muito obrigado. Fica aqui o meu agradecimento e um brinde para selar essa nossa parceria. Obrigado, meu amigo. Rafael, primeiramente, boa noite ao seu público. É uma honra estar aqui com você. O Portal LC é referência nacional. Obrigado. Vamos ousar dizer internacional sobre compras públicas. Não, acho que não. E associar o nome da Licitar a pessoas como você, ao produto que você disponibiliza para quem estuda, para quem vive de licitação, é extremamente importante, né? A Licitar, se ela quer se mostrar no mercado como uma empresa séria nesse ramo tão complexo, nada melhor que estar próximo de pessoas igual a vocês. O meu querido amigo professor João Domingos não pôde estar aqui, mas é outro que também já teve muitas oportunidades de estar trabalhando com vocês, inclusive atendendo a demandas de vocês, do público de vocês, e ele manda um abraço e é uma honra para mim, para o João, para Rodrigo, termos essa parceria. E vamos que vamos. Bora. E para começar, a gente não podia aproveitar esse momento para falar de um tema que é do momento. Sim. É do momento. É do momento porque nós estamos a falar aqui de licitações eletrônicas, algo que é uma realidade nova para muitas organizações no Brasil, sobretudo ainda depois da Lei 14.133. E é um tema que eu diria que, por incrível que pareça, e para mim gente, realmente incrível, desperta aí alguma polêmica, mas para mim é o não problema, é aquela polêmica onde não há polêmica, que é o uso de plataformas privadas para as licitações públicas. Algo que eu acho que é muito, muito, muito importante, muito relevante. Então, vamos falar um pouco disso. Bora, de uso de plataformas privadas para licitações públicas, algo que... Bem, eu já ia adiantar, eu não vou adiantar o tema, mas é que a gente não isso é muito comum. Isso é muito comum. Mas primeiro, vamos lá. Eu acho que a gente devia falar um pouquinho de licitação eletrônica ainda, né? Ou você acha, da realidade que você conhece, das organizações brasileiras, a gente hoje teria, pelo menos a maioria, eu diria que são feitas eletronicamente. Sim ou não, Tiago? O que é que você conhece dessa realidade? Um tema complexo, né? Para minha primeira participação no Portal LC. Mas a maioria, sim, fazem os processos eletrônicos, mas temos muitos entes públicos ainda que estão no analógico. No presencial? No presencial. Olha no isso, presencial. Por causa daquele pequeno detalhe lá na nova lei de licitações que deu o prazo de 6 Artigo anos. 176. E não são poucos. A maioria dos municípios no Brasil tem menos de 20 mil habitantes. Sim, coisa de quase 60%. É muita Eu coisa. vi esse dado semana passada com o meu amigo Igor Coité, lá da Bahia. Igor Mascarenhas, mas chamar de Coité, um abraço para o meu amigo Igor Coité. E ele me trouxe esse dado de que dos 5 mil e tantos municípios brasileiros, mais 50% tem uma densidade que vai aí de menos de 20 mil habitantes.
Olha que tema... E aí, com isso, só para atualizar aqui quem nos assiste, com isso pode fazer licitação na forma presencial até 1º de abril de 2026. 5 anos após a publicação da Lei 14.133. São 5 ou 6 anos? Se eu não me engano, 6 anos. 6 anos, são 6 anos. Eu tenho ela aqui fácil, posso estar enganado, mas são 6 anos, perdão, vai até 27. Perfeito, meu amigo. Apesar da 14.133 ser de 2021, estamos em 25, Sim. Se passaram 4 anos, ainda há muita desinformação. No 176, no artigo 176 da nova lei de licitações, se eu não me engano, me corrija, tá, Rafael? Perfeito. Não tem essa previsão de você não enviar informação para o PNCP. Se você vai fazer o processo eletrônico numa plataforma de compras eletrônicas, seja privada, seja pública, o processo tem que ser transmitido para o PNCP. Sim. Então, essa é a realidade de desencontros que a gente vive no Brasil. Uhum. A Licitar está no mercado para o 6º ano. A realidade de processo eletrônico no Brasil começou com a lei 10.520, né? Ali no pregão. Sim. Se sem a iniciou imposição, as primeiras conversas, os primeiros movimentos de processo eletrônico, já algo antigo. Mas com a 14.133 se acelerou o processo. Mas ainda essa mudança do analógico para o digital no Brasil era um pouco mais lenta do que em outros países. Eu diria, então, que a plataforma privada hoje é uma realidade e a gente tem aqueles municípios lá, como a gente já disse, de até 20 mil habitantes que tem essa faculdade. E você percebe na experiência desses municípios que eles usam dessa faculdade de fazer presencial ou eles continuam, ou eles já mudaram para fazer o eletrônico? Vai muito do grau de maturidade do ente público. A gente vê municípios com 1.000 habitantes fazendo 100% dos processos eletrônicos. Que legal. Mas, infelizmente, com essa brecha lá no 176, né? Sim, corrija se eu estiver errado. A gente tem muito ente público ainda utilizando do formato analógico, aquela dificuldade de ainda virar 100% para o processo eletrônico. Quando eu falo 100% do processo eletrônico, são todas as ferramentas de transparência que o processo eletrônico proporciona. Aquilo que está na 14.133. Seja de fazer o processo eletrônico e enviar as informações para o PNCP. Sim. A gente conversando aqui no backstage aqui. Sim. Tem a possibilidade de fazer eletrônico e não ir para o PNCP, que minha opinião pessoal, sabe? Como cidadão, eu acho... Não faz sentido. Também né? acho Se que não você faz quer sentido. fazer um processo eletrônico, você tem a intenção que aquele processo alcance, pelo menos na parte de divulgação, o máximo de pessoas possível. Perfeito. Agora, mais uma brecha do 176 que permite você fazer um processo eletrônico e talvez não divulgar no PNCP. Sim. Só que a Licitar, ela não doutrina. A gente não tem a filosofia ou objetivo de doutrinar o nosso cliente, o usuário. Perfeito. A Licitar é feita para atender o usuário. Sim. Lógico, dentro de regras de conduta, de moralidade, de ética. De legalidade, inclusive. De segurança da informação. Mas se o ente público justifica algum tipo de customização, a gente faz. A Licitar tem integração com vários sistemas de gestão. São empresas que acabam sendo parceiras das plataformas. E em muitos casos, a Licitar deixa de enviar o processo para o PNCP porque o sistema de gestão solicita isso e ele envia, para não ter duplicidade de envio de informações. Acredito muito que depois de 1º de abril de 2027, espero que não tenha prorrogação nessa exceção da lei, que a gente tenha 100% dos entes públicos no Brasil fazendo um processo eletrônico, enviando as informações para o PNCP, que a gente tenha dados reais para fiscalizar e ter melhores processos de compras públicas, Rafael. Eu gosto de falar muito de que a Lei 14.133 ela trouxe um princípio da virtualização do processo de contratação. Ela coloca que a licitação vai ser preferencialmente eletrônica. Ela coloca que a divulgação vai se dar em sítio eletrônico oficial. E aí, veja, Tiago, veja só, gente, não sei se vocês já repararam isso.
a lei não trata de imprensa oficial. Esse era um conceito 8666, década de 90. Sim. Nós, passado essa digitalização que nós hoje temos, que ninguém anda nem com dinheiro mais, é o Pix, é o cartão, é tudo dinheiro eletrônico, nós não usamos mais sequer o diário eletrônico. Nós migramos para o conceito de sítio, de site, Sim. que é aquele que não tem um retrato do dia. Ele é alimentado constantemente, ele tem ferramentas de busca muito mais modernas, muito melhores. Então, eu ressalto ainda, como você bem colocou, o próprio PNCP que vai para o caminho digital. E você vai lá na parte do contrato, artigo 92, parágrafo 3º da Lei 1433, está dizendo que o contrato pode ser assinado na forma eletrônica, como já de fato é. Em muitos lugares, o processo já é todo eletrônico, sem papel. E o ideal é nascer 100% eletrônico, né? Nascer da requisição, do documento de formulação de demanda e ele tramitar todo eletrônico até a assinatura do contrato. E é importante a gente dizer, e eu nem sei se precisa dizer, mas eu acho que tem de dizer, é que há segurança nisso tudo. Quando você faz um processo eletrônico e quando a plataforma tem auditoria, e a auditoria de ponta a ponta, é muito mais seguro do que você imprimir o papel e alterar. Sim. Porque o papel, se tivesse aqui, você escreve o seu nome aqui e coloca uma data. Mas se você quiser alterar ali, é só você arrancar, jogar fora e queimar. No eletrônico, sempre vai deixar rastros. Sim. No eletrônico, é difícil de falar que tem um crime perfeito no processo eletrônico. Ele sempre deixa um sinal. E tem uma coisa, né? Hoje mesmo, se você pega a sua certidão de nascimento, eu acredito que sua certidão de nascimento não é eletrônica, né? Você não existia isso, né? Eu sou novo, velho. 20 e poucos anos. Se você pega a sua certidão de nascimento, você vai até um cartório e pede para fazer uma cópia eletrônica autenticada. Ele digitaliza, ele tira faz um PDF daquilo com uma autenticação eletrônica. Como a gente assina hoje um documento, um PDF no GovBR, e ali a gente tem uma segurança de um mecanismo de autenticação eletrônico. E isso é algo que está aí para qualquer documento que você queira fazer. Qualquer documento. E é muito mais fácil você conferir uma validade de um documento eletrônico que um documento físico. Perfeito. Muito. Perfeito. Então, não há por que você se valer desses mecanismos presenciais. Eu até acho que a legislação brasileira deveria prestigiar mais a economia local. Eu acho que a gente poderia pensar no futuro de ter algum patamar, algum limiar, que passado aquele valor, aí é obrigado a não ter preferências locais ou regionais. Considerado aí local, município, regional, estado. E por que eu digo isso? Porque algumas autoridades, especialmente chefe de executivo, que argumentam que não fazem o eletrônico porque desprestigiaria a economia local. E nós temos aí algumas oportunidades na própria legislação para fazer isso, gente. O Tribunal de Contas do Paraná e de Minas Gerais admitem que você faça o eletrônico e prestigiem a economia local. E a plataforma privada permite fazer isso. Eu sempre digo, Tiago, fazer presencial para prestigiar a economia local é uma gambiarra. Não justifica, Rafael. Não justifica. Antes da nova lei de licitações, antes da 1433, a gente já tinha a 123. E se você pega o artigo 48, parágrafo 3º, que regulamenta a possibilidade de aquisição de bens e serviços de ME, PP local, regional, com a possibilidade de o ente público pagar até 10% a mais, já é um tremendo incentivo à economia local. E a licitar, desde o início, a gente já aplica esse benefício automaticamente. Atendendo alguns clientes de outros estados,
onde já tem precedentes no sentido da possibilidade de limitação geográfica numa licitação para beneficiar o comércio local, a gente também customizou a plataforma. Mas essa questão de limitação geográfica é um tema um pouquinho mais sensível. Sim. Mas a questão do benefício local previsto no 48, parágrafo 3º da 123 é algo pacificado. Sim. Você citou Minas Gerais. Há muitos anos que o Tribunal de Contas de Minas chancelou isso. E vários municípios, eu vejo o sotaque no nega, né? Sim. São os mineiros raízes. Vejo muito, eu acompanho, eu gosto de fomentar, vejo muita prefeitura em Minas, algumas prefeituras de São Paulo que a gente acompanha também, de fazerem eventos de lançamento do decreto regulamentando o 48, parágrafo 3º, chamando o comércio local. Perfeito. Em Minas tem um projeto, já tem bastante tempo com a junta comercial, se eu não me engano, com o Sebrae envolvido, chamado Sala do Empreendedor, de capacitando servidores, funcionários da Sala do Empreendedor para ir no comércio local e incentivar a participação. Olha que legal. E tem um case, talvez seja a maior inovação que a gente fez na Licitar desde quando a gente nasceu. Fomos a primeira plataforma a lançar um projeto de marketplace, né? Sim, vamos falar disso. E eu achei muito interessante que quem lançou foi no mercado conversar com o pequeno. Sim. Olha para você ver, um marketplace que hoje a ideia central dele é atender o pequeno comerciante de material de construção. Perfeito. E é uma coisa que aí você já entra num ponto que nós já estamos usando a plataforma, ou já estamos usando o eletrônico não só para licitação, mas para outros mecanismos de contratação direta, como é a dispensa eletrônica e assim por diante, e o caso do credenciamento, que é o marketplace, que nós vamos falar mais adiante. E até para a dispensa eletrônica você pode aplicar o 48, parágrafo 3º. Sim, perfeito. A gente deixa essa possibilidade na plataforma. O usuário, o ente público, ele vai definir, justificando. E, Rafael, 10% na licitação pode parecer pouco, mas é muita. A gente tem dados disso. Eu deveria ter trago na próxima aula que você ministrar, no próximo podcast, eu trago os dados próximo Reverbere, quantos municípios aplicam 48, parágrafo 3º e quantos fornecedores locais e regionais que ganham. Sim. A gente sempre recomenda, né? A gente não doutrina, reforço, a gente recomenda que o ente público regulamente, até para definir o que é o regional. O local é muito fácil, né? É a sede do município. Mas o que é o regional? Em Minas Gerais, o Tribunal de Contas, nos acórdãos que a gente tem de referência, cita a questão do que é regional conforme o IBGE. Sim. Mas o ente público pode definir de outro formato, regulamentando, né? O que seria, Tiago, agora uma plataforma privada? Então a gente já definiu que a plataforma, que a licitação eletrônica é feita numa plataforma. Correto. Ou seja, num sistema web service, me perdoem aí, gente, não é muito minha área TI, mas é isso, né? Um sistema de prateleira, é isso mesmo. Um sistema web service que você entra lá na internet, ele está logado, está em rede e que há uma comunicação instantânea, inclusive, entre as empresas e a administração que está promovendo aquele certame. O que é uma plataforma privada e o que é uma plataforma pública? Rafael, em relação ao tema que eu sou CEO, né? A plataforma privada, ela surge na ausência da plataforma pública, né? A gente alcança entes públicos em todos os cantos do país. E entes públicos com situações diferentes da realidade da União. Então, a plataforma privada vem para auxiliar o ente público a fazer suas compras, né? A Licitar, hoje ela é uma plataforma web service, ela tem um produto de prateleira, mas também nós trabalhamos com um produto de white label, sob encomenda. Entendi. E a diferença é que o produto de prateleira é aberto, o ente público contrata a Licitar, ele escolhe um dos formatos previstos de contratação hoje na 1473, seja uma modalidade, seja uma contratação direta. Sim. Há entendimento dos tribunais de contas nesse sentido, tá? Sim. É algo ainda não consolidado em todos os tribunais, mas temos vários já seguindo esse posicionamento que o ente público ele tem a faculdade de escolher uma plataforma pública ou privada. E a Licitar também trabalha no modelo de white label,
que é o ente público e que é uma plataforma sob encomenda, né? É esse público que a gente tem de plataforma por encomenda, mais com as estatais. Sim. A gente já aplica a 13303 de uma forma e ela dá uma liberdade maior de customização. Sim. Em resumo, a plataforma privada nada mais é do que uma empresa por trás. Tem algumas plataformas que trabalham no formato de associação, mas a Licitar opta por seguir um modelo empresarial. A gente é uma empresa, a gente, como empresa, a gente busca o lucro, Sim. mas a gente também busca levar soluções eficientes para o poder público. A Licitar é uma GovTech, é uma empresa que trabalha para o governo, criando soluções inovadoras. Né? Sim. Como são a maioria das plataformas que hoje atuam no mercado? Sim, a maioria das plataformas privadas hoje elas trabalham no formato de pessoa jurídica de direito privado e empresa. Tá? Sim. A gente tem algumas poucas que trabalham no formato de associação ainda, mas é um modelo que, no caso da Licitar, a gente não optou. A gente seguimos o modelo empresarial normal. É uma plataforma privada porque é desenvolvido por um ente privado. Sim. Desenvolvido, quero dizer, é um ente privado que é o mantenedor. Sim. Não é um órgão público que é o dono daquele código-fonte, de todo aquele sistema. Como é, por exemplo, o caso da União, que tem sua plataforma, e alguns estados que têm outras, suas respectivas plataformas que também desenvolveram ou que contrataram empresas que desenvolveram e é uma plataforma com nome próprio, gerida por aquele órgão. Rafael, quando você fala União, a União realmente ela não desenvolve a plataforma dela. Perfeito. Apesar de ser desenvolvido por uma empresa pública, sim, mas a Serpro, o próprio nome diz, é uma empresa, só que ela é de capital público. Perfeito. Mas ela é uma empresa. O Serviço Federal de Processamento de Dados, o SER. E qual que é a essência de uma empresa, seja pública ou privada? Eu volto a pergunta para você. Lucro. Perfeito. A resposta é perfeita. Então, a diferença nossa é que da Licitar Digital para o Compras Gov do governo federal é que quem desenvolve é uma empresa pública recebendo recursos da União. No caso da Licitar, a gente recebe 99% dos nossos clientes, que é o modelo de prateleira. A gente recebe junto ao fornecedor. Nós temos contratos também que o ente público custeia a plataforma e a plataforma é dele também. A Licitar não interfere em praticamente nada. Eles nos contratam, eles têm acesso a todo o código-fonte, a gente fica ali no backstage customizando a plataforma para ele. Mas isso representa menos de 1% dos nossos clientes. Né? 99% dos nossos clientes é um modelo aberto, que onde o fornecedor ressarce pelo uso da tecnologia. E se você for botar na ponta do lápis, no meu ponto de vista, e acredito na maioria das outras plataformas, é o modelo mais justo. Porque quem paga a conta é quem está usando. Uhum. Quem paga a conta do Compras Gov? Você participa de licitação? Não. Você é licitante? Mas você paga o Compras Gov? Você Sim. paga imposto? Sim. Você paga imposto de renda? Você paga o custo do Compras Gov. Perfeito. Sim. Então, no meu ponto de vista, o formato de plataforma privada é o mais justo. Porque quem paga pelo uso é realmente quem está usando. É o modelo liberal. Se a gente é um Estado liberal, se a gente preza por um Estado liberal, esse é o modelo mais justo. São modelos diversos, eu diria, mas que com sua legitimidade. Sim. Com sua legitimidade. Sim. A gente vai chegar nesse ponto, mas é importante dizer que é uma empresa que vai fornecer um software, sim, para o poder público realizar as suas licitações. Como acontece em qualquer outro tipo de sistema que a administração pública usa. Uma universidade que tem um sistema de gestão, de matrícula, de gestão acadêmica em geral, é uma empresa que ela vai poder contratar para fazer isso. E ele tem dados sensíveis ali na mão, um hospital público. Então, quer dizer, a sensibilidade vai estar em um ou em outro, mas há mecanismos para você garantir a retidão, a fidedignidade daquele sistema. Ou seja, é algo que pode ser devidamente fiscalizado, auditado. Perfeitamente. A plataforma, a gente vai chegar no tema da regulamentação,
mas os sistemas eletrônicos eles são muito mais facilmente auditados. Basta o poder público querer auditar. Sim. Se o poder público, seja o TCU, seja um TCE, seja o Ministério Público, se ele quiser auditar a plataforma, é muito simples. É muito simples. E assim, isso é comum em outros países ou é uma realidade que só existe no Brasil? Ou pensar outros países, isso é importante sempre a gente raciocinar, né? Não existe plataforma privada. Europa, por exemplo, Estados Unidos, é sempre o poder público que faz sua plataforma? Não é. Não A é? realidade, ao contrário, né? Se eu não me engano, em Portugal só tem plataforma privada e tem regulamentação sobre elas. Eu não diria que só tem, mas eu sei que grande maioria? parte é plataforma privada. É arriscado, porque vai que alguém diz amanhã, olha, tem um órgão ali que tem... Então, eu diria que é o modelo europeu... E funciona, não funciona? Muito bem. O modelo europeu do e-procurement, da licitação eletrônica, é um modelo que você tem quase tudo mercado privado oferecendo suas plataformas para a administração pública. Tem um caso que eu acho muito interessante, que é o caso do DUNS Number, que não é propriamente uma plataforma privada para processamento da licitação, gente. Mas eu acho até que é pior. Que o DUNS Number é uma empresa americana que ela faz uma espécie de cadastro das empresas. E é muito usado, inclusive, no mercado privado. Eu quero saber qual é a realidade daquela empresa. Ela se cadastrou lá no DUNS Number. E como o SICAF tem vários níveis de cadastro. Então eu vou fazer um cadastro e aquele cadastro vai ter um conjunto de informações. Se eu quiser, eu posso pagar para ter o cadastro das minhas informações financeiras, do cadastro do meu acervo técnico, tal e qual funciona lá no SICAF, digamos assim. E a empresa paga, a empresa que é o DUNS Number, a dona do DUNS Number, faz uma análise de toda aquela documentação e emite lá, olha, essa empresa está nessa situação. Na Inglaterra, para você participar de uma licitação, no Reino Unido, você tem que ter o DUNS Number. Nos Estados Unidos, até um tempo atrás, era assim. Aqui no Brasil, o Compras.gov aceita o DUNS Number para empresas internacionais, porque elas não vão ter CNPJ. Ou seja, é um atestado de uma empresa privada. Porque sim, em nível internacional, e isso é sobretudo usado muito em nível internacional, você não tem um Estado que valide essa informação. Como você tem o CPF aqui pela administração pública brasileira. Mas o mercado se autorregula. Sim. E o mercado criou em nível internacional, sobretudo o DUNS Number, mas mesmo em nível nacional alguns países usam. Então, quer dizer, é válido se valer de mecanismos privados para realizar algumas atividades públicas. E por isso a plataforma privada é extremamente legítima. Agora, óbvio, tem que ter os mecanismos de segurança, tem que ter a possibilidade de amanhã ou depois ser auditada pelos órgãos de controle e assim por diante. E isso não é uma realidade tão somente do Brasil. Não é. E quando você vai mais ao fundo dentro do Brasil, os tribunais de justiça, a maioria usavam sistemas de empresas privadas para fazer seus processos eletrônicos. O Estado de São Paulo está na migração agora, mas a empresa que desenvolveu o sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo é uma empresa privada. Perfeito. Milhares ou milhões de processos ali dentro. Perfeito. Talvez até mais sensível do que os processos licitatórios. Sim, é isso mesmo. Tem outras áreas que são sensíveis e que também usam sistemas privados. O governo, seja federal, nível federal, estadual, municipal, quando vai contratar nuvem, citar, por exemplo, a gente não tem data center próprio, optamos em contratar o serviço da AWS, da Amazon. Entendermos que é mais seguro. Apesar de ser mais caro, mas a gente entende que é mais seguro para o nosso nível de empresa e o que a gente quer entregar para os nossos clientes. E vários órgãos do Poder Público Federal, estadual, municipal usam do mesmo banco de dados em nuvem. Sim. E onde estão as informações? Perfeito, verdade.
Verdade. Acolhe, guarda suas informações em uma nuvem privada. Sim. Em uma nuvem mantida por uma entidade privada, por uma empresa privada. Não necessariamente uma nuvem privada, porque esse não é o conceito propriamente dito de nuvem privada e nuvem pública, né? A nuvem pública é aquela mantida e que tem ali, comporta dados não especificamente de uma entidade específica. Tem vários. Qual a vantagem de você ter uma plataforma privada, Tiago? Trazendo de volta para a nossa realidade do Brasil e aí especificamente para estados, para municípios, o que é que você diria? Qual a vantagem de partir para uma plataforma privada? Nosso principal slogan: não é o usuário que se adapta ao sistema, é o sistema que se adapta ao usuário. Ou seja, uma possibilidade de o sistema ofertar soluções conforme a necessidade dos mais diversos clientes. Essa é a principal diferença, Rafael. Quando você pega o Compras.gov, não falando mal do Compras.gov, é um sistema muito bom também. Sim. Mas, no caso do Compras.gov, ele é um sistema parametrizado inicialmente para a União. Sim, isso não é falar mal, não. Até porque é assim que tem que ser. É um sistema do governo federal pensado para o governo federal. Sim. E aí, consequentemente, você vai ter alguma dificuldade em âmbito estadual ou municipal. Natural. E o exemplo que a gente estava falando do artigo 48, parágrafo 3º da Lei 123. Sim. No caso do Compras.gov, o município lá do interior de Pernambuco, sim, ele vai conseguir aplicar o 48, parágrafo 3º? Essas são as principais diferenças. Qual que é a vantagem da plataforma privada? Ela consegue se adequar à realidade daquele ente público num prazo muito mais curto do que um sistema do Compras.gov. E olha, se o sistema do Compras.gov conseguir se adequar à realidade daquele município. E além do que, é um sistema que é muito mais pensado para as questões nacionais e não... Eu vejo muita gente, por exemplo, falar da dificuldade de integração entre sistemas de gestão e o Compras.gov, por exemplo. É uma dificuldade até nossa também, porque sim, cada sistema de gestão tem uma linguagem diferente. Sim. Mas aí eu volto à ideia Vocês conseguem, ainda assim, conseguem fazer uma interoperabilidade. Sim, aí volta. As plataformas privadas, elas têm equipes, né? Estou dando um exemplo deles citar, acredito que os concorrentes também façam isso. Eles têm equipes que vão ficar por conta de fazer contato com os sistemas de gestão, de entender qual que é a melhor forma de integração. Ainda temos sistemas de gestão um pouquinho antigos, que a integração é via arquivo, não é via API. A gente consegue dar uma solução, mesmo que não seja a melhor dos cenários, a gente consegue dar uma solução para economizar tempo ao usuário. E ter essa interoperabilidade. E é muito importante. Eu falei com você no início que a plataforma de licitação, o sistema de gestão, eles caminham juntos. Raramente você vai chegar num ente público do interior, numa prefeitura, que ela não tenha um sistema de gestão, que faz toda a infra da gestão municipal, almoxarifado, tributário, sistema interno de compras, frotas. E também hoje não tem uma plataforma. Então as duas têm que caminhar junto, porque ou o processo nasce no sistema de gestão, por integração ela vem para a plataforma de licitação, o processo ocorre na plataforma e a gente devolve as informações para o sistema de gestão. Aí, a depender dos casos, para o sistema de gestão e para o PNCP. Entendi. Essa é um desenho, um contorno básico do fluxo do processo. Isso, para quem está na administração federal, acontece porque os sistemas são todos federais e devidamente integrados. Mas, para quem está no município, há uma dificuldade de fazer essa integração, porque o Compras.gov não se integra, não tem essa interoperabilidade. E nem uma questão que, por má vontade do Compras.gov, é porque... Mais uma vez, ele é voltado para a administração federal. E uma questão de segurança, porque quando você libera a API, é como você... Rafael, estou passando meu CPF para ti aqui, ó. Essa é como você me identifica aqui no mundo digital. Perfeito. Um silogismo básico. Perfeito. Eu te passo como você
entra no meu sistema. A porta de entrada deles são as APIs. Então você tem que criar camadas de segurança para alguém mal intencionado não criar problemas dentro do seu sistema. Então, quando você tem vários tipos de linguagens diferentes, você tem que criar várias soluções de portas de comunicação, você acaba também criando possíveis vulnerabilidades. Então, o trabalho de infra por trás ali, de segurança, acaba aumentando. Hoje a gente deve ter integração com mais de 50 sistemas de gestão. Acredito que muito mais. Sim. E olha o grau de complexidade para a gente manter a segurança disso. Então, a Licitar hoje, por exemplo, alguns clientes, algumas prefeituras maiores e algumas das estatais que eu citei mais cedo para você o nome, a gente tem que fazer relatórios de pen test, que é um relatório de vulnerabilidade do sistema. A gente tem uma empresa que temos um contrato fixo, é uma empresa independente, são hackers do bem, né? A gente fala hackers brancos, né? Eles tentam invadir o sistema, tentam descobrir as vulnerabilidades, as portas e nos entregam um relatório. Esse relatório eu entrego para alguns dos clientes. Sim. Logicamente que a gente tem cláusulas nos contratos com os clientes, porque eles não podem divulgar publicamente, né? Porque ali tem claro. A vulnerabilidade de vocês comerciais. Quando aparece a vulnerabilidade, a gente tem um prazo para corrigi-las e essa empresa gera depois um segundo relatório. Perfeito. Isso já mostra... o nível de segurança. Mas isso gera custo, isso gera você botar a sua cara a tapa. Claro. Mas a gente está no mercado para isso. E eu perguntaria, eu diria ainda outra coisa que você também vejo muito quem usa as plataformas privadas falar, que é a questão do suporte. Que o fato de você estar operando, às vezes ali você tem uma dificuldade e às vezes até em matéria de licitação mesmo, ou um suporte no que diz respeito a uma juntada de documento ou a como fazer aquilo no sistema. Você já tinha dito outra coisa aí, que era um suporte, digamos assim, voltado a uma customização. Olha, o sistema de vocês não disponibiliza isso e eu queria fazer uma licitação assim, vocês conseguem fazer essa adaptação. Sim. E além disso, um suporte de informação. Quem não sabe usar uma dada funcionalidade, vocês têm uma equipe ali pronta para responder. Hoje o nosso suporte, todo mundo fez um curso da ENAP e todo ano, aí a Licitar custeia, né? A gente traz um professor, ele ministra um treinamento de 16 horas com certificado, todo ano a gente tem reciclagem. O professor João Domingos já fez isso, inclusive com vocês. Ele fez... Não especificamente da plataforma, mas sobre outro tema. Sim, a gente... Tem um professor Juliano Calazans, espero um dia levar Rafael para palestrar lá em Minas Gerais para a nossa equipe. E essa é a nossa filosofia interna. A equipe do suporte ela tem que entender de licitação. Só que a gente se depara com um dilema. Né? A gente não pode dar opinião jurídica sobre o processo, porque a gente é plataforma, a gente é sistema. Mas a gente se depara com realidade de municípios que tem o agente de contratação é o pregoeiro e é a equipe. Sim. Ele faz tudo. Sim. E na prática ele ainda é o demandante, né? Que ele vai criar o documento de formulação de demanda, edital, fase interna, contrato. Pensa na realidade desse ente público. Não é fácil. A gente se depara com esse dilema, tentamos ao máximo possível evitar fazer juízo de valor, entrar em mérito, mas a gente tem que ter na ponta da língua a lei de licitações, os entendimentos para alertar isso é realmente diferenciado, porque não é só sobre a plataforma, mas sobre a temática que envolve a plataforma. Sim. Isso realmente é diferenciado. Eu comentei com você, por exemplo, de limitação geográfica. A gente implementou essa funcionalidade na plataforma. Não entro no mérito se é certo, se é errado, mas temos clientes, municípios que fazem isso e justificam isso. Então, o pregão invertido, por exemplo? A gente tem a funcionalidade da inversão de fase, mas... Não é nem isso que eu digo. Aquele que você determina que quem ganha a licitação é quem dá o lance mais alto, como, por exemplo, seção de espaços públicos, como restaurante. Entendi. E eu sei que vocês são adaptados a isso. Não, né? sim. E inclusive a inversão de fase, se eu não me engano, no caso de Jaboatão dos Guararapes. Foi o primeiro município no Brasil, se eu não me engano, né? Acho que Andril que fala. Isso. Pediu inversão foi de fase. Foi o nosso amigo Andril Lemos, juntamente com o nosso amigo também, Tiago Fernandes, já estiveram aqui comigo.
Foi a primeira concorrência no Brasil, se eu não me engano, com inversão de fases. Jaboatão é um município grande, acho que 700 mil habitantes ou mais. Sim. E o entendimento jurídico de Jaboatão era que no processo com inversão de fases, o ideal é ter dupla fase recursal. Sim. E a gente não tinha isso. Porque a lei de licitações, a nova lei de licitações... Fala que o recurso vai ser decidido em fase única. E Jaboatão tá assim, olha, eu só vou fazer se tiver a dupla fase recursal. Aí vai o... Eu tenho um artigo que fala isso. Andrew disse até que se baseou nesse artigo que eu escrevi junto com... A culpa foi tua, com então. A Carmen e a Angelina Leonesa. Nós publicamos no portal um artigo defendendo essa tese. Porque se você habilita e inabilita e vai lá para o final, depois você inabilita alguém que inclusive ganhou, pode ter que voltar, ou você inabilita alguém, você pode habilitar alguém que foi inabilitado e não disputou o certame. Quer dizer, isso, na minha avaliação, isso fere até a imparcialidade de quem julga o recurso. Porque você olha e fala, quer dizer que se eu inabilitar, volta tudo. Volta tudo. O gestor... Você perde o processo. Vou perder meu processo. Dá um jeito de negar esse recurso aí, por favor. Ninguém daria um recurso como um negócio desse. O direito é um mal necessário, né? Porque eu fico... eu sei. Porque aí nós deparamos... E aqui, embora a lei diga que vai decidir em fase recursal única, perceba que a administração... ela não está prejudicando o direito de ninguém. Ela só está ampliando o direito dos participantes. Ninguém pode dizer, mas era fase única, eu fui prejudicado. Mas por que você foi prejudicado? Você teve o direito de recorrer aqui e recorrer ali. Não é? E olha que o bacana isso nessa discussão, a vantagem das plataformas privadas. Perfeito. Porque eu tenho um cliente que é legalista ao extremo, olha, a lei fala fase única, eu quero só fase única. Sim. Mas eu tenho um cliente que pensa conforme você, que eu entendo que realmente é mais eficiente, não gera prejuízo, só que eu tenho que ter as duas funcionalidades do sistema. Perfeito. Eu tenho que ter um sistema que agrade a Rafael e agrade a Mariana. Sim. Perfeito. Essa é a vantagem de uma plataforma privada, a gente está ali competindo no mercado. Quando eu tenho ali o portal de compras, quando eu tenho o Licitanet, quando eu tenho o BBMnet, como eu tenho a BLL, a BNC, e eles divulgam a melhoria, me força também a ter essa melhoria, sabe? Perfeito. Isso é concorrência. Isso. Eu não vejo nenhuma coisa ruim nos meus concorrentes. Eu acho, eles me fazem ser melhor todo dia. Perfeito. Eu vejo o portal, ele tem uma volumetria maior de processo que a Licitar, mas eu falo, eu quero ser melhor que o portal, então eu vou trabalhar para isso. E o portal provavelmente vai pensar, o Léo, não vou deixar a Licitar ser melhor que a gente. E isso é saudável no mercado. Inclusive para o poder público. Sim. Na verdade, a própria licitação parte desse pressuposto. Não é à toa que se faz... Não é à toa que se faz licitação exatamente porque você quer ter uma eficiência econômica no gasto público. Se não, fazia credenciamento para tudo. Credenciava, fazia o rodízio. Agora é você, depois é você, depois é você. E a licitação parte desse pressuposto. Esses dias eu recebi uma mensagem, né, de um professor famoso de licitação também, que eu gosto bastante. E ele falou assim, olha, essa parte que ele falou, talvez a frase num contexto que não era o adequado, mas ele falou que não deveria ter plataforma pública e privada ao mesmo tempo, ou só pública ou só privada. Concordo em parte. Porque pensa se a gente tivesse só o Compras Gov hoje, Rafael. O que seria... Mas eu não vejo problema ter mais de uma. Eu não concordo, nem em parte, nem não me diga nem quem deve ser um amigo e tal, mas eu não vejo razão para isso, para uma limitação como essa. Eu posso ter a pública e ter a privada. O modelo brasileiro é isso. Eu tive uma decisão política da União de ter sua plataforma. Sim. Eu posso ter uma decisão política de outro ente de não ter e quero me valer da plataforma privada. Sim. Temos estados, por exemplo, que eles têm um sistema próprio, mas é no formato de white label. O Espírito Santo recentemente fez a licitação. Perfeito. O estado de Pernambuco
quem desenvolve o PE integrado é uma plataforma que só faz white label, uma concorrente nossa. Sim. A gente tem estatais que tem white label, igual eu dei o exemplo da CEMIG, que é cliente nossa. Só para a gente colocar, a plataforma white label, ela é contratada privada, mas sim, ela vai sem um selo branco, né? Isso sim, é uma coisa que é para o contratante colocar o seu próprio selo. Perfeito. Ou seja, perfeito, é um selo em branco, aquela é uma plataforma da Licitar Digital, mas que consta ali como se fosse uma plataforma governamental. Mas, na verdade, é uma plataforma privada. Sim. A outra, que é a plataforma de prateleira, ela é identificada como uma plataforma privada. Show. Essa é a melhor... E que ainda assim, segundo você colocou, conta com a possibilidade de uma customização. Não é nada tão gigantesco, é uma adaptação aqui ou acolá, são funcionalidades, são opções que você vai abrindo no sistema e que vai ficar para todo mundo que usa a plataforma geral. Uma coisa que a gente trouxe da 13303, das estatais, que eu até brinco com alguns professores que eu converso, que nem deveria ter a 1463, talvez tivesse colocado um parágrafo na 13303, estendendo ela aos demais entes, União, Estado, sim, municípios. Eu acho a 13303 melhor que a 1463, sabe? Eu acho que muita gente vai me xingar, mas eu acho melhor. E a gente conseguiu customizar... Não, eu acho muito parecidas, na verdade. Em matéria de licitação, pelo menos. Na parte de contratos, sim. Mas em matéria de licitação, elas são muito parecidas. Embora exista uma maior liberdade, sim, um espaço maior na 13303. E uma coisa, atendendo uma grande estatal, a gente criou uma funcionalidade para eles e falando, por que a gente não leva isso para os nossos municípios também? Hoje a Licitar, ela praticamente é 100% customizável. A gente tem uma funcionalidade dentro do sistema, eu vou te mostrar um dia com mais tempo, chama regras de modalidade. Se você quiser dar um nome ao seu pregão, colocar pregão portal LC, você consegue. Entendi. Você consegue customizar se você quer ter tempo randômico ou não, se você quer aplicar a lei complementar 123 ou não. E tem situações de processo na prática que você, por exemplo, se você aplicar a 123, vai dar problema no seu processo. E você está dando exemplo. Eu acho que ninguém tem isso, viu? Só a gente. E você está dando exemplo, maravilha. Veja, você está dando exemplo de coisas que o próprio município pode se valer disso. E é uma customização dessa customização. E não é uma customização que eu preciso de um programador da Licitar. Está no sistema. Está no sistema. Rafael entrou lá com o login dele, na verdade, prefeitura de comentários à lei. A Rafael vai querer customizar aquele pregão dele, a dispensa, a concorrência, o leilão. Ele vai ver um tanto de campozinho, ele vai marcando na caixinha, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero, digamos isso aqui eu não assim, quero. Que é uma customização com funcionalidades do seu sistema. Sim. Do sistema da Licitar Digital. A gente conseguiu, não foi fácil, mas a gente conseguiu parametrizar. Por isso que a gente tem orgulho de ter a Licitar Digital como nosso patrocinador, tá vendo, gente? Conseguimos parametrizar regras de modalidade. Que legal, cara. Isso são realmente vantagens significativas que as plataformas privadas, e especialmente a Licitar Digital, conseguem oferecer. Sim. E aí eu vou perguntar ainda, e como o poder público contrata essas plataformas privadas? Vamos... Rafael, esse é um tema quem extremamente queira polêmico. Contratar a Licitar Digital. Rafael, a Licitar, quando a gente busca o cliente, né, a gente tem mecanismos de marketing, de captação de lead. A gente chega a apresentar a plataforma a um cliente, o cliente gosta. A gente fala, olha, os órgãos de controle externo têm orientado a contratação nesse formato. Em Minas Gerais, que a gente tem o maior market share hoje no Brasil, quase 40% dos municípios de Minas usam a Licitar Digital, pegando o posicionamento do Tribunal de Contas de lá, o Tribunal de Contas deixa a critério do ente público definir se ela vai contratar uma plataforma privada ou uma plataforma pública. No caso da privada, o ente público precisa fundamentar a contratação. Sim. O tribunal não falou se precisa fazer um pregão, uma concorrência. Ele pede para fundamentar, ter o estudo técnico preliminar, definindo qual a vantajosidade de utilização de uma plataforma privada. Tá? Uhum. Então, o meu time de comercial, ele
não doutrina ao ente público a melhor forma de contratar. A gente dá as soluções que já estão sendo praticadas na contratação deficitária. Que são a contratação direta. Seja direta. a contratação direta, que é a mais comum, né? Seja um procedimento de credenciamento, seja, no caso de white label, uma modalidade de licitação. Eu só vou ressaltar aqui que quanto a ser privada ou pública, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no comunicado SGD 34/2023, também colocou claramente que poderia qualquer ente usar a plataforma pública ou privada. Desde que mantida a integração com o PNCP, que esse é um requisito para a Lei 14.133, já que eu preciso desse requisito para, inclusive, fazer a minha divulgação. E o estudo técnico preliminar, Rafael, para mim é o documento principal na escolha de uma plataforma privada. Por quê? A gente está no mercado privado, cada plataforma tem a sua peculiaridade, a sua forma de cobrança, a sua forma de monetização. Nenhuma das privadas que eu acompanho de perto tem os mesmos planos. Sim. Portal trabalha de uma forma, a Licitar trabalha de uma forma, a Licitanet trabalha de uma forma, a BLL trabalha de uma forma. Então, não é uníssono no formato de atuação no mercado. Sistemas diferentes, a Licitar, por exemplo, tem um modo de marketplace, tem essa funcionalidade de regra de modalidade, a gente tem gerador de contrato automatizado, a gente fornece assinatura eletrônica gratuita padrão ICP Brasil. Tem outro concorrente que tem uma funcionalidade diferente, então... E isso, às vezes, vem a justificar, inclusive, uma inexigibilidade, porque aquela funcionalidade é a que mais nos interessa e, como você falou, isso vai depender do ETP. Sim. Do estudo técnico preliminar. Quando você faz um pregão, por exemplo da modalidade pregão, como você ajusta no pregão as necessidades do município? Sim. Não que, falando aqui para não utilizarem pregão para a contratação de plataforma privada, mas reflitam isso. Talvez utilizar a Lei Complementar 182, sim, que fala de contratação de inovações e tecnologia. O marco legal das startups. Pensar na contratação direta, fundamentado no estudo técnico preliminar, porque cada município tem a sua realidade, Rafael. Sim. E hoje é praticamente impossível você dar um Ctrl+C e todas as plataformas privadas serem ipsis-literis iguais. Uma das Nesse modelo aberto, tá? Nesse modelo web service. E é importante dizer que o modelo web service, o modelo aberto, sem ser o white label, é importante dizer que geralmente não é a administração quem paga quando ela abraça aquela plataforma. Há essa possibilidade, mas em grande medida quem paga é a empresa que vai ter acesso àquele mercado no qual está aquela plataforma. É o licitante, seja pessoa jurídica, seja pessoa física. E ele vai ter acesso a todos os municípios que adotaram aquela plataforma. Perfeito. A partir do momento que ele paga uma taxa. Perfeito. Há uma discussão sobre a legalidade dessa taxa. Já havia argumentos de que ela seria uma taxa que seria contra a competitividade, porque o licitante tem esse empecilho. Olha, eu abordo esse tema, até cheguei a ver esse tema em nível internacional, quando escrevi minha tese no Direito Comparado, e de fato há essa discussão. Mas é uma discussão que caiu por terra, porque, tipo, quem não puder pagar um valor tão módico como me corrija aí se eu estiver errado, mas uma assinatura anual gira em torno de 600, 700 reais. Então, quer dizer, se você não pode pagar isso, eu não sei se você devia estar querendo vender para o governo, né? Querendo ser contratado pelo governo. E olha, o Tiago, eu estou falando aqui dessa discussão, mas essa é uma discussão mais antiga. Antiga em um termo que até é pior, que a gente discutiu isso quando a gente foi fazer a licitação eletrônica. E recentemente, em 2019, quando o decreto
10.024 de 2019, disse que deveria ser obrigatoriamente eletrônica, mesmo sendo município, quando usa recursos da União. Tem que ser eletrônico. E aí tinha gente que dizia, mas tem empresa que não tem internet. Mas em 2019, alguma empresa está funcionando sem acesso à internet? E em 2025? Em 2025? Eu tenho uma rocinha em Minas, eu instalei lá agora a Starlink. Que um dia eu vou encontrar com meus amigos só lá. Exatamente. Funciona perfeitamente, pode estar chovendo canivete que não para. Então, quer dizer, e aí eu estou colocando essa discussão, mas para dizer, e você paga R$600 para ter acesso a um mercado gigante. Rafael, a gente tem anualmente, né? Não é mensal, tá, gente? A gente tem um leque de algumas plataformas. Tem essa discussão, mas eu tenho que pagar a plataforma A, plataforma B, plataforma C. A média de preços, Rafael, a média entre as plataformas está em torno do plano anual de R$1.000. Essa é a média, tá? A gente está dentro dessa média. Agora, quando você vai para a parte tributária, quando você pensa R$1.000 não chega a dar R$100 no mês, né? Quando você pega o que impacta na empresa, né? Quando você pega uma empresa que sai do regime do Simples Nacional, você pensa que quando ela está no lucro presumido, ela está pagando 32% de imposto de renda e 8% de contribuição sobre o lucro líquido. R$1.000 para participar da licitação impacta. Hoje a Licitar transaciona de contratos. A gente consegue medir contratos assinados, né? A gente tem um gerador de contratos. A gente movimenta em torno de 3,5 bilhões de reais de contratos assinados mês. Eu queria até trazer aqui, gente, o acórdão 1121/2023 do plenário do TCU. Atenção, gente. Esse acórdão, ele traz aqui que a administração, as plataformas podem cobrar, inclusive em licitações com recursos federais. O TCU aceita, não é proibido usar uma plataforma privada. O município pode usar uma plataforma privada para fazer uma licitação para despender recursos federais. E o TCU diz, Tiago, que pode, inclusive, cobrar. A única coisa que ele exigiu é que a cobrança não fosse só relativa a uma taxa mensal, semestral, uma taxa de recorrência. Sim. Eu teria de ter a opção de eu quero participar única e exclusivamente dessa licitação. Pagar a taxa, participe. E eu acho que hoje todas as plataformas têm a forma essa por funcionalidade. Processo. Todas que eu, pelo menos eu acompanho, todas têm o formato de cobrança por processo. Então, o mercado privado tem se ajustado a essas recomendações. Só que a gente precisa muito urgentemente de uma regulamentação. A gente precisa regulamentar. Antes de você falar disso, eu só queria chamar você, gente. Tá gostando do nosso episódio? Por favor, não deixe de deixar sua curtida aqui. Assim como também quero convidar vocês para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Não está ouvindo a gente pelo YouTube? Deixa sua avaliação aqui no Spotify. Isso é muito importante para que a gente faça com que o conhecimento de licitação e contrato reverbere. Além disso, quero convidar você para seguir o Portal LC nas redes sociais. @portal_lec. @portal_lec. Lá você vai ter conteúdo com excelência e atualizado. Tudo que é divulgado de matéria de licitação e contrato, a gente não dorme. A gente divulga lá no nosso Instagram. Então, quero convidar vocês a se inscrever lá, assim como quero convidar você para conhecer nossa grade de curso. Clicando aqui embaixo, nesse link, você pode conhecer a nossa grade de cursos, os cursos ofertados pelo Portal LC. Quero te convidar também para seguir o nosso patrocinador, a Licitar Digital, que é... Licitar Digital. Licitar Digital. @Licitar Digital no Instagram. Você vai poder conhecer o trabalho com tanta competência, com tanta segurança que o Tiago está nos trazendo aqui. Então, fica aqui esse convite. Vem se qualificar conosco em matéria de licitação e contrato, que assim você trabalha com mais segurança e eficiência. Tiago, e você falou da regulamentação, que esse é um pleito, pelo que eu percebo, do setor, Rafael, das plataformas digitais. Até para a gente diminuir
esse burburinho, plataforma privada manipula o processo. Segurança jurídica, né? Que plataforma privada é ruim. É o mercado privado. A gente está no mercado para fazer inovação em compras públicas. A gente está no mercado para empregar pessoas. Sim. Então, a gente é uma empresa como várias outras, só que a gente traz solução governamentais para o mercado que tem como espaço. Tantas outras. Como tantas outras. Como tantas outras. Eu prezo muito, eu quero muito ver regulamentação, porque a gente começa a ter filtros de controle. A gente começa, a licitar, ela já tem uma certificação ISO, a gente está finalizando mais duas, as duas principais, que é a 27001 e a 27701, e a gente está iniciando agora a 37001, que é antissuborno. Então, a licitar já vem há um bom tempo, né, se preparando para uma regulamentação. A Lei 14.133, ela inclusive coloca que essa regulamentação deve existir. Tomara que saia. Tomara que não demore para sair. O artigo 175, parágrafo 1º, diz que desde que mantida a integração com o PNCP, as contratações poderão ser realizadas por meio do sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito privado, na forma do regulamento. E aí eu chego ao ponto que eu queria finalizar. Por isso que eu não entendo que haja polêmica sobre o tema. Porque a própria lei, meu amigo, traz que isso é possível. Sim. Ou seja, nós já falamos aqui, gente, isso é praticado em outros países. Há mecanismos de segurança. Isso é praticado em outros setores, porque o poder público usa a plataforma privada para outras atividades que, como você bem colocou, também envolvem lá pontos sensíveis. E nós temos a lei, Tiago. A lei. Quem fala não é ninguém, a lei está dizendo. É possível se valer de plataforma privada. E em sendo possível, obviamente que a gente precisa regulamentar. Eu entendo que essa regulamentação ela não é necessariamente federal, nacional. Eu acho que, pelo que diz a lei aqui, ficaria a cargo de cada um dos entes colocar ali suas exigências, sua regulamentação e tal. Eu entendo que seria isso. Não vejo algum órgão nacional com competência para tanto. Eu diria que, no máximo, o Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratação Pública, que gere o PNCP, o Portal Nacional de Contratação Pública, teria ali a possibilidade de regulamentar alguns requisitos para a integração com o PNCP. Mas esse ponto específico. Rafael, talvez o comitê gestor ele dá diretrizes de segurança. Pode sim. A Licitar tem alguns clientes, alguns municípios maiores, né, que colocam na nossa contratação essa exigência de ter um relatório de vulnerabilidade. Então, a gente apresenta o relatório de vulnerabilidade da nuvem nossa, AWS. A gente tem uma empresa que faz o monitoramento para a gente, essa auditabilidade do nosso banco de dados. E a gente tem uma empresa que eu te falei mais anteriormente de hackers do bem que fazem o ataque Sim. massivo à plataforma para pegar as vulnerabilidades. E engenharia social, tá? Essa empresa, que eu não posso citar o nome, mas ela faz engenharia social. Ela liga para saber se algum funcionário nosso vai passar informação sensível, sigilosa. Sim. Ela faz engenharia Ou social. seja, são mecanismos de risco, de segurança. Sim. Agora, o que eu queria dizer é que, veja, a regulamentação que você quer para ter segurança é no sentido de que esse sistema, essas plataformas privadas podem existir. Eu diria que essa regulamentação já existe. Perfeito. Parágrafo 1º do artigo 175. Está aqui, está previsto, dizendo que pode haver. O que pode vir além disso é alguma regulamentação no nível de cada um dos entes sobre o que é que
como é que essas plataformas eventualmente vão ser contratadas, quais são os requisitos que ela deve ter para poder fazer prestar esse serviço, ofertar sua plataforma, enfim. Basicamente isso. Acesso aos órgãos de controle externo. Perfeito. Como que é os mecanismos de auditabilidade dos processos. Nada mais, nada menos do que isso. Sim. É isso que a gente quer. Eu falo que a Licitar, eu torço muito que essa regulamentação saia o mais rápido possível, que seja uma regulamentação que escute o mercado privado, não seja enfiado goela abaixo, né? Que a gente é um mercado privado, a gente é empresa privada. Alguns pontos é sensível o poder público querer, por exemplo, tabelar o preço, né? Isso... eu não tinha nascido ainda, né? Mas na época lá de alguns planos anteriores, brincadeiras à parte, já tinha nascido, mas era muito pequeno ainda. Tabelamento de preço... Não faz sentido. Funciona, agora, eu nem entendi o que você estava falando. Isso não faz o menor sentido. Mas há esses burburinhos de tabelamento, viu, Rafael? Entendi. Esses burburinhos. Tiago, eu queria te agradecer demais pela nossa conversa. Acho que foi bastante esclarecedora para a nossa audiência saber, né? Tem tantas discussões sobre isso. É algo que você até trouxe um dado aqui no backstage, que há uma pesquisa que indica que a maioria das licitações realizadas no Brasil são realizadas por meio de plataforma privada, de tanto usado tão usadas que elas são. Sim. Então, é preciso que a gente fale mais sobre isso. Há já alguns... Eu escrevi sobre isso na minha tese de doutorado, ainda não publiquei porque ainda não defendi. Mas eu sei que o professor Rônico, o professor Marcos Nóbrega e o professor Bradson já tem textos sobre isso. Então você tem diversos trabalhos que trazem aí a legalidade e a legitimidade desse modelo. Sim. E eu queria dizer que a Licitar Digital, eu conheço a empresa, tem todas as credenciais para realizar a licitação de qualquer ente público, seja ele estadual, seja ele municipal, o federal a gente não fala, porque a gente sabe que já tem uma plataforma lá adotada, e também pelas empresas estatais. De modo que eu fico, de fato, honrado de vocês aderirem ao Reverbere, possibilitando que a gente continue a fazer esse trabalho, de fazer com que o conhecimento de licitação e contrato reverbere. Muito obrigado. Para nós é motivo de orgulho essa nossa parceria, meu irmão. Rafael, eu agradeço, é uma honra estar com vocês. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da Licitar, entra no nosso site, siga a Licitar no Instagram. Qual é o site de vocês, por favor? licitardigital.com.br. licitardigital.com.br, gente, vamos deixar aqui na descrição do vídeo, assim como o Instagram, que é Licitar Digital. Licitar Digital. A gente tem dois endereços para entrar no site. Só Licitar Digital, se você jogar no navegador, já cai também direto na nossa página. Tá bom. Dentro do site nós temos o blog com conteúdo rico, temos professores como Tatiana, Paulo Reis, Tati Camarão não veio aqui ainda, hein, Tati? Está na Licitar Digital e não está no Reverbere. Vamos ver se agora, com essa nossa parceria, ela vem. Isso a gente tem de filosofia interna. Não é só fazer o processo de compra. A gente tem que entregar valor. Isso e é isso que a gente quer entregar para o nosso público, seja fornecedor, seja o ente público, seja o cidadão. O cidadão tem que ter acesso à plataforma também. Ele é o principal fiscal do dinheiro público. Perfeito. Agradeço, meu irmão. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Rafael. A você, o nosso agradecimento imenso pela audiência. Começamos, então, a partir deste episódio. Vocês terão sempre aqui a oportunidade de ouvirem falar da Licitar Digital e desse trabalho maravilhoso que ela realiza disponibilizando uma plataforma segura e eficiente para as entidades públicas. Se você aí no seu município ou na sua estatal ainda não conhece, recomendo que conheça, porque há uma possibilidade de melhora com a adoção da plataforma da Licitar Digital para realizar suas licitações.
No mais, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo episódio.